falando sobre a disputa de 2026, o MBL tem se posicionado como um partido que tem viabilizado uma pré-candidatura, né, uma candidatura à presidência com o nome de Renan Santos, que vem crescendo nas pesquisas, apesar de ter um número ainda considerado baixo, não está ali entre os primeiros colocados, mas tem apresentado um crescimento exponencial em relação a outros candidatos que aparecem ali na mesma faixa das pesquisas eleitorais. Como é que o partido está se organizando para isso? Na verdade, as coisas não são lineares, né? Sim. Elas são exponenciais. E a gente viu, né, as últimas notícias sobre o Flávio Bolsonaro. No Polibet, o Renan de repente disparou e chegou a 10 pontos do Flávio. O Renan já é o terceiro colocado. Né? Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: o Renan, em janeiro desse ano, ele tinha, acho que ele tinha 100 mil seguidores. Ele está com 1,4 indo para 1,5 milhão. Né? Por que eu dou esse exemplo? Porque, novamente, as coisas não são lineares. As coisas seguem tendências. E durante muito tempo, a direita brasileira errou em seguir uma tendência pseudo-pragmática de achar que não, o nome ele tem que necessariamente ser ligado ao bolsonarismo. Seja o próprio Jair, seja depois o Tarcísio, que era o trem de Tarcísio, que o mercado dizia que ele sequer foi candidato. E agora nós temos o Flávio Bolsonaro com todos os defeitos do pai e nenhuma das qualidades do carisma e do, né, tudo aquilo que o Jair tinha, que eram elementos falsos, né, de uma falsa imagem que ele tinha, mas ele ainda tinha isso. O Flávio sequer tem. Então, o partido, né, o nosso partido chama Missão, foi um partido recém-criado, acabamos de criar uma missão, ninguém acreditava que a gente conseguiria, e a gente conseguiu. Ninguém acreditava que a gente conseguiria o impeachment, a gente conseguiu. Ninguém acreditaria que ia fazer 10% para a Prefeitura de São Paulo, a gente fez. Ninguém acredita que o Renan vai para o segundo turno. Ele vai, e ele vai ganhar a eleição. A gente queria entender um pouco do projeto de governo do partido. Então, é um partido novo que surge a partir desse movimento que a gente acompanhou crescer muito, principalmente depois daqueles episódios lá de 2016, salvo engano, um pouco antes até, né, de 2013 a 2016. A gente tem discutido aqui durante o Fórum Esfera os principais gargalos da economia brasileira, também a industrialização, questões relacionadas ao desenvolvimento do país. Qual é a visão em relação a propostas que têm como objetivo fazer com que o Brasil se torne mais competitivo? Vamos lá, muita gente apoia, né, o fracasso do Brasil em questões macroeconômicas, né? A gente não acredita nisso. A gente acredita que se você não arrumar se a gente não arrumar as nossas relações microeconômicas, a gente nunca vai ser uma grande potência e desenvolver o potencial que nós temos, né? A gente não vai ser um país de primeiro mundo, a gente não vai atrair investimentos, a gente não vai desenvolver tudo aquilo que o Brasil pode com 220 milhões de pessoas aqui dentro, tendo, por exemplo, 70% do contencioso tributário, né, tendo um contencioso tributário de 70% do PIB. Isso é um absurdo. Ninguém em sã consciência fala, vou investir toda a energia da minha empresa internacional, da minha multinacional, num país onde você tem 70% do PIB em contencioso. Eu não vou investir num país onde você tem mais de 90% de todas as ações trabalhistas. Então, a nossa proposta é uma proposta que, a princípio, ela soa impopular. Mas se você der uma segunda, é isso que tem que ser feito. Por exemplo, um desafio que o Renan tem feito para todos os presidenciáveis é: vamos desvincular o BPC do salário mínimo? Vamos falar a verdade aqui? Vamos falar que não dá para você, né, manter isso daí? Vamos fazer uma segunda reforma da Previdência? Porque isso é impopular, isso é difícil de falar. Então ninguém fala. O Flávio agora está fazendo justamente o contrário. Ele está prometendo que não vai mexer nisso e que ainda vai criar um auxílio a mais do Bolsa Família. Então a gente faz um compromisso aqui. Vamos assinar em cartório que você não vai fazer isso? Porque o próximo presidente não vai conseguir sequer cumprir o orçamento, né, se ele não fizer reformas. Não tem como, é impossível. Mais de 100% do orçamento do próximo mandato está comprometido com gastos obrigatórios. Como é que você vai fazer para manter isso? Você vai ter que mexer, senão você está cometendo crime de responsabilidade. Então, é muito triste a gente ver que um país que já sofre tanto com o populismo do PT cai nessa mesma falácia à direita. Acha que ser de direita é falar de não reformar a Previdência, falar de da impossibilidade agora da gente impedir a escala 6x1. Né? Que não é. As pessoas falam, não, porque nos países de primeiro mundo você pode ter a 6x1, etc, etc. Então, a proposta do nosso partido é diferente porque ela fala a verdade desde o princípio. Isso é muito importante deixar claro. O MBL, quando surgiu para pedir impeachment da Dilma, né, depois que a Dilma caiu, o MBL continuou apoiando reformas que muitas vezes foram impopulares, mas foram necessárias. Num governo de 3% de aprovação que era do Temer, nós falamos que tinha que ter teto de gastos, nós falamos que tinha que ter reforma trabalhista, nós falamos que tinha que ter reforma da Previdência, quando o Eduardo e o Jair Bolsonaro falavam que sequer tinha déficit, um discurso semelhante ao do PSOL. Portanto,
A nossa proposta, e eu diria para você que é o único partido à direita que tem proposta, é uma proposta que fala a verdade independente da popularidade delas. Agora, a gente sabe que o Missão ainda é um partido novo, que não tem representatividade no Congresso Nacional, por exemplo. Esse também é um foco para 2026? Na verdade, o Kim Kataguiri, né, que é o melhor deputado do Brasil, é o deputado mais produtivo objetivamente, inclusive pela análise do Congresso em Foco, ele já é do Partido Missão, mas é a primeira eleição que a gente vai disputar. Né? Então, quantos deputados a gente vai fazer? Não sei. Eu posso te falar o seguinte, em 2018, quando a gente tinha Já tem candidato para todos os estados? Temos chapas em todos os estados. Eu viajei o Brasil inteiro esse ano para montar essas chapas e ainda continuo viajando. Agora, o fato é o seguinte, em 2018, quando a gente compara, por exemplo, com o Partido Novo, que era um partido, com todo respeito ao João Amoedo, que não tinha metade do carisma e a militância que a gente tem, no auge do bolsonarismo, eles fizeram 8 deputados federais, né? Como que será que a Missão vai se comportar? O Renan já está batendo 7% em algumas pesquisas. Nós temos militâncias ativas em todos os estados. Eu diria para você que 99% dos municípios do Brasil tem uma pessoa que acompanha o MBL, que é militante do MBL, que vai se tornar militante da Missão para esse ano. Então, o que será que o destino nos reserva? Eu não sei, mas eu estou bastante otimista. Vamos para o nosso minuto final? Vamos. Que rápido. Muito rápido, o tempo voa aqui nessa mesa. Vou acionar o cronômetro e te fazer, então, as nossas perguntas de bate-pronto. Tá bom. Vamos lá. O tempo está valendo. A primeira pergunta é: qual pauta precisa ser o centro do debate nas eleições de 2026? Eu acho que segurança pública, lembrando que segurança pública não se resolve sem resolver a economia. Qual pauta deveria unir o Brasil em prol do crescimento do país? Eu acho que abrir mão de ideologia barata e populismo, né? As pessoas, infelizmente, sempre se apoiam ou em alguma ideologia que não tem provação na realidade, ou em algum populismo de pessoas que sequer refletem sobre isso. Para você, qual mudança imediata colocaria o Brasil em outro patamar de competitividade global? Reforma das leis trabalhistas urgentemente. Qual a sua maior preocupação em relação ao futuro do Brasil? A própria incerteza que a gente vive. O Brasil é um país incerto para tudo. O passado no Brasil é incerto. Existem decisões judiciais que mudam decisões anteriores e muda todo o entendimento da empresa. Então, eu diria para você que a incerteza do que vai acontecer no Brasil é o pior sintoma. 5 segundos para as considerações finais. Muito obrigado pelo convite e obrigado pelas perguntas.